Hey, welcome to Listen and Learn, the podcast that is made for you who wants to improve its Portuguese level and learn loads about our culture. I am preparing for you every week different topics, and for me it is really important that you put a thumbs up at the end of every episode, that you subscribe or that you follow, and most importantly, that you comment. Just let me know, what do you think? What do you want to hear more? Olá, bem-vindos! Aqui estamos, mais um episódio de Listen and Learn. O episódio de hoje é feito a pensar naqueles que gostam de ler, que gostam de literatura e que talvez querem saber um pouco mais sobre literatura portuguesa. Então, quero falar-vos sobre o meu escritor português favorito. Chama-se José Saramago. Saramago é uma figura controversa, adorada por uns, desprezada por outros. Faleceu com 88 anos, em junho de 2010. Até então, conhecido por ser um dos mais famosos escritores portugueses, tendo recebido o Prémio Nobel da Literatura em 1998. Autor de mais de 40 títulos, José Saramago nasceu em 1922. Segundo ele, numa família de camponeses sem terra. Os seus pais deram-lhe o nome de José de Sousa e o seu apelido incomum de Saramago surgiu apenas graças ao funcionário do Registro Civil que, por sua própria iniciativa, decidiu acrescentar a alcunha pela qual a família do seu pai era conhecida na aldeia. Saramago, um nome inconfundível para os portugueses. É também o nome de uma planta existente no território português, cujas folhas serviam de alimento aos pobres em tempos de carência. Apenas aos 7 anos, quando teve de apresentar um documento oficial para entrar na escola primária, se descobriu o seu nome completo: José de Sousa Saramago. Foi um ótimo aluno, mas por falta de meios, os seus pais não conseguiram continuar a mantê-lo no liceu, pelo que a única alternativa foi entrar para uma escola de ensino profissional, onde aprendeu o ofício de serralheiro mecânico, arte que apenas exerceu durante 2 anos e meio numa oficina de automóveis. Desde cedo começou a frequentar uma biblioteca pública de Lisboa nos horários noturnos, guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender. Desenvolveu e apurou o seu gosto pela literatura. Publicou o seu primeiro livro em 1947, abandonando depois a escrita por 19 anos. Apenas em 1980, já com 58 anos, publica o romance Levantado do Chão, que caracteriza o início da sua forma peculiar de narrar. Em consequência da censura exercida pelo governo português sobre o romance O Evangelho segundo Jesus Cristo em 1991,
impedindo a sua apresentação ao Prémio Literário Europeu sob pretexto de que o livro era ofensivo para os católicos. Saramago e a esposa, de nacionalidade espanhola, transferiram-se para a ilha de Lanzarote, nas Canárias. Atitude muito criticada pelo espírito nacionalista ferido dos portugueses. Saramago ficou conhecido por escrever livros em prosa de narrativa ficcional, original e inovadora, aclamado e criticado pelos seus romances polêmicos, onde sobram parábolas e metáforas que criticam ou simplesmente questionam várias questões políticas, existenciais, morais, ideológicas, sociais e religiosas. Saramago desafia o olhar e o pensamento do leitor. Desafia-nos a ler nas suas entrelinhas das suas palavras, a observar o mundo e a sociedade no seu todo, a olhar de frente à podridão e à obscuridade do ser humano, vendo-o como um todo, na sua perfeição e imperfeição, vendo que somos capazes do melhor e do pior. Desafia-nos a pensar criticamente sobre os grandes temas da sociedade e da vida, através de histórias ficcionais e fantasiadas, que por vezes parecem não fazer qualquer sentido. O meu livro favorito é, sem dúvida, As Intermitências da Morte, cuja frase inicial é seca e inesquecível. E passo a citar: No dia seguinte, ninguém morreu. Ponto final. E assim começa a sua ficção sobre o ano em que, aqui em Portugal, a morte simplesmente deixou de exercer as suas funções de morte. Deixou de trabalhar, deixou de matar e jamais ninguém morreu. E depois? Depois segue-se a descrição do estado desastroso em que ficou um país a acumular-se de seres vivos sem saber o que fazer a todos aqueles que estavam às portas da morte e que ficaram fechados do lado de cá. Aqueles mortos-vivos que ficaram à espera da morte em camas de hospitais, agoniando por tempo indefinido, sem dar descanso aos familiares que já não sabem mais o que fazer com aqueles pobres moribundos. Segue-se a descrição de um género de máfia que surge espontaneamente na tentativa de resolver esta questão dos moribundos que nunca mais morrem. Um género de máfia que, ilegal e secretamente, leva estes moribundos exatamente às portas da morte, que é como quem diz, à fronteira de Portugal com Espanha. Já que a morte decidiu apenas fazer greve aqui no país. Chegados à Espanha, cruzando a fronteira, encontram o eterno repouso. Entre várias peripécias, como o grave problema de desemprego de coveiros e a falência das agências funerárias causados pela suspensão da morte, Saramago critica a fobia social da morte,
versus o seu aproveitamento para negócio. Entre o entupimento de hospitais e lares de terceira idade, Saramago critica a necessidade deste ciclo vital que é a morte. Pede a sua aceitação e lança um olhar sobre a obstinação da cura e do prolongar a vida, talvez mais além do ideal. Entre a máfia dos transportadores de moribundos até à fronteira espanhola, Saramago apela à discussão sobre os métodos de prolongamento artificial da vida e também à eutanásia como resposta a situações de sofrimento prolongado. Enfim, eu não sou uma crítica literária, mas entendo que a prosa de Saramago consegue ser belíssimamente intensa e que temos que buscar nas suas entrelinhas. Além disso, Saramago é conhecido pela sua forma peculiar de escrever extensamente grandes parágrafos sem respeito à pontuação convencional. Saramago nem sempre usa vírgulas ou pontos finais. Ele passa do discurso indireto para o discurso direto, sem meios de pontuação. E tudo isto é, claro, confuso para os leitores menos habituados. Apenas por isso é já detestado por muitos. No meu entender, Saramago não escreve apenas, ele fala os seus livros. Quando eu leio, eu ouço a sua voz narrar as páginas. É como uma história contada e não lida. Pois nós também, no dia a dia, quando contamos uma história em voz alta, não dizemos a pontuação. Apenas usamos a entoação e misturamos as nossas ideias em frases que soltamos no ar e tentamos fazer algum sentido ou sequência lógica disso. Assim são as suas páginas também. Após a atribuição do Prémio Nobel, o autor passou a vida a viajar e a dar conferências, a participar em reuniões e congressos de caráter literário, social e político, participando principalmente em ações defensoras dos direitos humanos. Como o próprio disse, pela consecução de uma sociedade mais justa, onde a pessoa seja a prioridade absoluta. Saramago faleceu na ilha de Lanzarote, junto da sua esposa Pilar, a sua maior ídola, a sua musa, a sua melhor amiga e companheira, pela qual ele revelava a cada olhar ter uma adoração imensa. E assim terminamos o episódio de hoje. Eu espero encontrar-te na próxima semana aqui no podcast. Boa semana, até à próxima!